Olá, malta. Olá! Estamos de volta, mesma roupa. Mesma roupa, pois. Da semana passada. Não mudámos de roupa, não vamos bem, estamos há uma semana. Exato. No mesmo sítio, sentadas na Sim. mesma cadeira, só para vos dar esta aula. Exatamente. E o tema hoje é muito giro, porque é uma coisa com que eu me identifico, porque acabei de fazer o teste e descobri que também tenho isto. Já sabia, mas agora tive a Está prova. comprovado, É, exato. e isso é sempre aquela chapada de luva branca que ninguém gosta de levar, não é? Mas pronto. Tem Faz que parte. ser. Exato. Nós, como costumamos dizer, né, o primeiro passo é reconhecer. Depois daí é sempre andar para a frente. Exatamente. E nós somos seres humanos e é o que vocês têm percebido, que nós, apesar de tudo, apesar de estarmos a dar aqui muito conhecimento, muitas competências, a tentarmos transmitir aquilo pelo qual passámos e que nos trouxe até hoje, então nós estamos neste momento, nós próprios continuamos a ter que trabalhar muitas coisas em nós e isso é super fixe porque nós, à medida que vos vamos ensinando as coisas e criando mais conteúdo, também nos começamos a perceber aquilo que nós realmente temos que ainda ir mais a fundo, porque Exato. não foi suficiente a primeira vez, ou a Exato. segunda, ou a terceira, ou a 11ª vez. Exato. E estamos basicamente a conseguir, ou seja, da mesma maneira que nós acompanhamos o vosso crescimento conforme, à medida que vamos partilhando os desafios e que nos vamos conhecendo cada vez melhor, nós também fazemos questão de partilhar o nosso crescimento convosco, porque Exatamente. se não fosse assim também não faria sentido e faz. Isso. E nós uma vez fizemos um post sobre falhar e a importância de falhar e o que vamos falar sobre hoje vem muito ao encontro de falhar, né? Mas conseguir passar a volta por cima. Sim. E o tema hoje é... A síndrome do impostor. Exatamente. Não sei se já ouviram falar disto, se é a primeira vez. Eu a primeira vez que ouvi falar desta síndrome ou deste conceito foi num podcast da Deliciously Ella, eu tenho muita dificuldade de dizer isto. E ela falava do imposter syndrome e eu na altura nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia o que era isto. Ouvi a aula toda até ao fim e continuei na mesma, literalmente. Mas comecei a perceber que realmente tinha a ver com mindset, tinha a ver com desenvolvimento pessoal, tinha a ver com várias coisas do género, mas não sei, não consegui assimilar bem este conceito. E depois comecei a estudar por curiosidade e aí sim, aí comecei a entender que é algo que é muito comum, ainda para mais no género feminino. Pronto. E é uma das coisas também foi uma das razões pelas quais quisemos falar desta síndrome, não só na nossa página, mas também aqui na aula, porque é algo que é transversal a quase todas as mulheres. É muito prevalente mais no género feminino do que o género masculino e tem a ver, lá está, com muitas coisas, vocês já vão perceber. Nós vamos falar disso para a frente. Exato, garantidamente. Exatamente. E como estavas a dizer, é uma coisa que nós à partida achamos que, eu nunca sou assim. Mas quando nos começamos a perceber efetivamente o conceito, começamos é como... Pelo menos comigo foi uma repulsa inicial, tipo, eu não sou nada assim. E depois começou como se fosse uma luva a encaixar em cada dedinho. Se calhar até sou, se calhar sou isso mesmo. E como é que eu faço agora para mudar, né? Como é que eu saio daqui, né? Porque, pronto, é assustadora saberes que estás a ser impostora de ti própria, mas já ali vamos. Sim. Né? A parte boa é que nós vamos ensinar o que é isto, quais são as consequências e como é que podem sair disto. Exatamente. Ou seja, passámos pelo processo todo para vos poder ensinar como sair daqui. Exatamente. Então, queres começar tu? A síndrome de impostor, então, está associada, ou por definição, é uma síndrome que está associada a pessoas com tendência para se auto-sabotarem, ou seja, não acreditam nas próprias capacidades e nas próprias competências, achando que eu não sou bom o suficiente não sou boa o suficiente para fazer determinada coisa, eu não tenho capacidade para fazer determinada coisa. Por exemplo, como é que eu farei se aquela que sabe tanto já fez? Que capacidade? Quem é que sou eu para fazer determinada coisa? Por exemplo, depois é uma inferioridade ilusória, que é isto, quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer determinada coisa se aquela outra já fez tanto mais do que eu? E depois a comparação, que é sempre um serial killer. E depois pode ser permanente, pode ser temporária ou pode ser frequente. Tem estas três vertentes, valências, exatamente. Aqui é que está a grande, como é que é de explicar, não é o importante, mas aqui é que está a grande diferença, que é, nós temos pessoas que têm síndrome de impostor que acontece só de vez em quando, tem a ver aqui com situações em que estão com mais baixa autoestima, em que estão numa situação nova, por exemplo, desafiante, mudaram de emprego e pronto, podem inicialmente sofrer de síndrome de impostor.
Mas temos pessoas que sofrem disto frequentemente, e quando estamos a falar frequentemente é a vida toda Dia disto. após dia, Isto é hora muito após- grave porque condiciona tudo, exatamente. E a questão da síndrome, o mais importante no síndrome de impostor, ou seja, uma pessoa que nós conseguimos identificar mesmo que tem síndrome de impostor, é aquela pessoa que faz uma coisa bem, ok? Tem o mérito todo, as pessoas elogiam-na e o primeiro pensamento daquela pessoa é: oh meu Deus, isto vai ser, algum dia eu vou ser descoberta e eu não vou conseguir repetir isto, tipo, eu não sei como é que eu fiz isto Sim. foi obra do acaso, foi uma mera sorte, eu não sei como é que eu fiz isto, eu não sou capaz de fazer isto. Então qualquer dia as pessoas vão perceber que isto foi tudo uma questão de sorte e eu vou ser humilhada, vão gozar comigo. Isto é o puro perfil da pessoa com síndrome de impostor. Exatamente, Ok? exatamente. Pronto. Por oposição à síndrome de impostor, existe outro perfil de pessoas e vocês aqui já começam a perceber, e nós quisemos trazer isto por uma simples razão. Muitas vezes julgamos as pessoas que esta pessoa é isto, tem mau caráter, Calma, porque às vezes não é só mau caráter, não é uma questão, aliás, nem é uma questão de mau caráter ou de educação. Às vezes há doenças, principalmente na psicologia, há muitas doenças relacionadas com mentira, relacionadas com alterações no caráter das pessoas e que elas próprias não conseguem controlar. É uma doença. E aqui neste caso o efeito Dunning-Kruger, não sei se é assim que se diz, se é Kruger, se é Kruger, não faço ideia. Também não sei. Acaba por ser uma patologia e são pessoas que não conseguem ver as próprias incompetências, ou seja, são pessoas que falham, estão sempre constantemente a falhar, a gente prova por A mais B que falharam e a pessoa continua com uma confiança e que não sei o quê. Mas, lá está, nós muitas vezes se calhar associamos a isto a uma questão de mau caráter e não é uma doença, ok? Exato. A pessoa não consegue mesmo de todo reconhecer. Pronto, e temos então aqui estes dois opostos, que é muito interessante. E são os dois, eu estou aqui com uma... e são os dois na mesma medida, ou seja, não é que, como é que eu ia dizer isto? Não é que haja doenças boas, não é de todo isto que eu quero dizer, mas têm os dois o mesmo peso como, eu não sei. No impacto na Sim, vida. no impacto da Sim, pessoa, sim, ou seja, sim. da mesma maneira que a síndrome de impostora afeta a nossa vida, é a mesma maneira que o efeito Dunning-Kruger ou Kruger, não faço ideia, também afeta a vida da pessoa, não? Ou seja, são as duas doenças, ok? Sim, ou seja, é preciso... Não sei se a síndrome de impostora não é uma patologia, não é considerada patologia. Exato. A nível psicológico estão a estudar se realmente vão considerar isto doença ou não. É como, imagina, o perfeccionismo não é uma doença. Exato. Mas sei lá, deixa-me pensar, olha, a POC, por exemplo. Olha, o mais parecido, o transtorno obsessivo-compulsivo. Pronto, e aqui acaba por ser uma coisa do género, mas ainda não foi aceito como patologia, como doença, como transtorno, como nada. Portanto, continua a ser só uma explicação para o comportamento do ser humano. Lá está, para pessoas que têm isto fases temporais, portanto, não se considera como é óbvio doença. Sim. No outro caso, já acho que é considerado patológico mesmo. Pronto. Como é que vocês podem identificar isto? Há testes que podemos fazer. Nós arranjámos aqui algumas perguntinhas que é para vos fazerem e se vocês tiverem a maioria delas positivas ou pelo menos uma ou duas, quer dizer que vocês têm aqui uma síndrome moderada. Se tiverem a maioria delas positivas, pronto, está na altura de nós conseguirmos trabalhar isto através de desenvolvimento pessoal. Está bem? Essa é a parte importante. Nós conseguimos trabalhar a síndrome de impostor através de desenvolvimento pessoal, está bem? E autoconhecimento. A outra, terapia. Está bem? Ou, no caso, no oposto negativo. Está bem? Vamos para as perguntinhas? Ok, bora lá, pode ser. Então, espera aí, perdi-me. Sim, podes ler mesmo as perguntinhas, que assim é mais fácil para as pessoas perceberem. Ok, então, há uma necessidade contínua de se esforçar demais, ou seja... Isto é minha. Exato, ou seja, achas que precisas sempre, por exemplo, de te esforçar demais para conseguires tipo, atingir os teus objetivos, ou seja, eu hoje consegui isto, mas se eu fizesse mais não sei das quantas eu conseguia mais aquilo, por exemplo, ou conseguia isto mas bem melhor. Pronto, ou seja, uma pessoa com síndrome de impostor acredita que precisa sempre de se esforçar em excesso, muito mais do que as outras pessoas, para justificar as suas conquistas e achar que sabe, ou seja, para justificar e achar que sabe o suficiente para conseguir alcançar aquilo. Pronto. É quase como uma insegurança interna do género. Eu não sou o suficiente nem sei o suficiente. Então, vou ter que me esforçar mais. Ok, resultou, mas mesmo assim não vou ficar tão bom da próxima vez. Portanto, ainda tenho que me esforçar mais. E isto depois o que é que acontece? É o perfeccionismo misturado com o excesso de trabalho que leva ao esgotamento. Pronto, e daí
eu me identificava com isso. Exato. E daí, exato, o perfeccionismo depois aliado aqui à síndrome de impostor, eu atrevo-me a dizer que é catastrófico, porque é uma sensação de nunca estar... Ou seja, é uma sensação de eu nunca sou suficientemente boa, mas também nada do que eu faço é suficientemente perfeito. Então... Assim, é aquela pescadinha de rabo na boca que uma pessoa nunca vai conseguir sair dali, porque isto se penso logo existe, por esta lógica se faço, nunca está bem, ou seja, nunca nada está bem feito, por melhor que esteja. É que às vezes isto depois é um não conseguirmos valorizar as pequenas coisinhas que vamos conseguindo fazer, e depois acabamos por nos sentir perdidas no meio da vida, na verdade. Completamente, quase como se não tivéssemos valor nenhum, sem dúvida. Por isso, malta, vão pondo aí no grupo, vocês não estão aqui a live connosco hoje, mas ponham no grupo quantas perguntas tiveram, se quiserem partilhar, nós gostaríamos de ver quantas perguntas tiveram positivas, e se quiserem até podem dizer com qual é que se identificam, ou se identificam com isto, está bem? Vamos para a segunda. Queres que eu diga agora? Pode ser. Então, sensação de que a qualquer momento alguém me vai julgar em público, o nosso desempenho ou humilhar-nos. Eu também me identifico com isto. Imaginem, há situações em que, por exemplo, lembro-me perfeitamente quando eu comecei a trabalhar no Instagram, as primeiras vezes, vinha da faculdade e estava sempre na faculdade, nós levámos muitos alertas de cuidado com o que vocês vão dizer lá para fora, e olhem que vocês têm que ser um exemplo, e não sei o quê, não podem falar de qualquer maneira, meteram-nos tanto medo, que eu quando comecei a comunicar no Instagram, eu tinha medo até da vírgula que eu punha no texto, porque qualquer coisa que eu pudesse dizer eu ia ser julgada em público, que eu era quase como se eu estivesse a inventar ou a dizer coisas tão más, tão criminosas, que eu ia ser presa. E era esta a sensação que eu tinha. Ou seja, aqui um bocadinho o síndrome de impostor misturado com medo de falhar, uma mistura bombástica. Sim. Neste momento, às vezes também me sinto assim um bocadinho, quando eu estou, por exemplo, imaginem, eu comecei a entrar na área do desenvolvimento pessoal há um ano, talvez. Comecei a falar de um tema que amo, e leio muitos livros, e estudo muito, e gosto muito desta área. Mas os primeiros tempos, eu acho que é sempre os primeiros passos. Quando a gente está a dar os primeiros passos, achamos sempre que somos umas impostoras. Porque, quer dizer, eu estou a falar por mim, não é? Sim, mas... Porque é quase aquela cena do género. Epá, eu não sou perita nisto, eu não sou especialista. Então, tipo, eu estou a falar... quer dizer, especialista no sentido de eu não tenho mestrado nem doutoramento nesta área. Então, quem sou eu para falar deste assunto? Malta, vocês se leem... 12 livros por ano, como eu estou a ler, a Adriana também está muito perto disso. Como é que não sabemos... pelo menos, sei lá, um braço daquilo. Sabemos, não é uma unha, é um braço, não é? Portanto, podem falar, vocês têm opinião e têm conhecimento, estão-se a basear em dados científicos, não é? Não estão a tirar para o ar pescadas, não é? Portanto, não sei se me estou a fazer entender, mas eu também me identifico com esta. Não, sim. Isso é definitivamente quando eu me apercebi, ou seja, eu também me identifico super com, infelizmente, né? Mas isto também me encaixou que nem uma luvinha, porque sim, né? Pronto, uma pessoa não tem justificação para isso. Se soubéssemos, arrancávamos logo o mal pelas raízes e acabou. Mas quando eu apercebi-me disto, quando estava a ouvir uma aula da Joana, da Girl Bosses, e a Joana diz, malta, tu só precisas de saber mais do que a pessoa a quem tu vais ensinar. E isto é uma coisa que eu levo comigo para sempre. Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca achei que seria suficiente, por exemplo, para lançar a minha primeira mentoria financeira. E foi depois de ter ouvido isto que eu, assim, caramba, assim, eu consigo, né? Eu consigo ajudar alguém. Só tenho que saber mais do que essa pessoa. Eu não tenho que saber mais do que todo mundo. Eu só tenho que saber mais do que aquela pessoa em específica que procura ajuda. E se a pessoa procura ajuda, é porque realmente confia no meu trabalho. Então, eu, para aquela pessoa, eu sou boa o suficiente. E se eu sou boa o suficiente para uma estranha, que depois deixa de ser estranha, né? Mas se eu sou boa o suficiente para uma estranha, como? É que eu não sou boa o suficiente para mim. Como? E aquilo começa ali a marinar, né? Uma pessoa depois acaba por chegar a algumas conclusões de que, efetivamente, depois de ler tantos livros e depois de estudar e ver vídeos e tanta coisa, efetivamente tu sabes um bocadinho sobre a coisa, ok? Continua, tá? Confiança, tu segue e soma. Exatamente, e depois também o feedback que a gente vai recebendo das pessoas e por aí fora, não é? Sim. Outra das perguntinhas que nós temos aqui é a questão... para vocês se identificam, é o adiar tarefas, mais uma em que eu me identifico, e principalmente ter tarefas, e lá está, esta definição de adiar tarefas não tem a ver com procrastinar, tem a ver com, imaginem, vocês têm coisas importantes para fazer, que sabem que são realmente muito importantes e de grande peso,
mas como não se sentem que não têm competências para o fazer, adiam até à última, até ao máximo de tempo possível, que é porque acham que não têm capacidades para, que é para evitar realmente esse momento, o momento da avaliação, o momento em que tem que ser feito, o momento em que podem ser criticados pela tarefa. Porquê é que eu me identifiquei com isto? Eu lembrei-me logo da minha tese de mestrado. Foi exatamente isso. Eu achava que não tinha competências suficientes para fazer a parte estatística, então empurrei com a barriga ao máximo até que o anjinho apareceu e pronto, e resolveu o assunto. Pronto. Ou seja, o truque é rezar com o anjo aparecer. Estou a brincar, malta. Eu estou a brincar. Mas o truque é esse, efetivamente é rezar. Não, não, também não. Não é nada. Não, é fazer alguma coisa. Mas lá está, eu aí tinha mesmo dificuldades, por acaso tive sorte de encontrar pessoas que me ajudaram muito nisso e a perceber, porque lá está, eu fiz montes de cursos e montes de coisas para perceber de estatística e pá, não dá. Há coisas que não dá e quando não dá não força. Mas isso aí traz outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que é nós conseguirmos e termos a... É que nem sequer é humildade, malta. Isto não é preciso ser-se humilde para se pedir ajuda, é preciso ser-se humano, não é? Sim. E é preciso pedir ajuda às vezes. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhas, nós não entendemos determinadas coisas e nós temos que pedir ajuda. Sim. E é nesses casos em que nós estamos a recorrer a pessoas que saibam mais do que nós. Olha, ainda este fim de semana estava a discutir uma coisa com pessoas... Tipo, um gap de 10 anos da minha idade. E essas pessoas estavam a dizer, tal, mas nós temos que ouvir... eu não sei a tua opinião sobre isto, mas eu tenho quase a certeza que vais concordar comigo. Mas nós temos que ouvir os mais velhos, porque os mais velhos vão saber sempre mais do que nós. E nós temos... não era eu que estava a dizer isto. Sim, mas a pessoa estava a dizer, eu sempre que tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu vou ouvir os velhotes, porque essas pessoas têm muita experiência de vida e não sei o quê. E eu só disse assim, olha, eu peço imensa desculpa pela minha... Sei que são 10 anos, uma pessoa tem que ter... Sim. Às vezes temos que levar as coisas com calma, mas eu só disse assim, olha, eu peço imensa desculpa pela minha intervenção, mas eu realmente não concordo com isso, porque eu tenho que recorrer a pessoas que saibam mais do que eu sobre determinado assunto. E depois eu disse assim, ok, tu queres mexer num telemóvel, diz-me como é que um velho de 80 anos te vai ajudar a fazer uma coisa num telemóvel. Não é um velho... Opa, e lamento. Mas não é uma pessoa... Um velho... Coitadinhas das pessoas de 80 anos. Mas pronto, não é uma pessoa de 80 anos. Até pode ser, mas regra geral, não é uma pessoa de 80 anos que nos vai ajudar, imagina, a fazer um vídeo para o YouTube, ou não é? Ou seja, nós temos que recorrer simplesmente a pessoas que saibam mais do que nós. E é nestas pessoas, ou seja, é nesta fase, lógica, né? E é nesta lógica que suportamos depois as pessoas que estão a passar pela segunda pergunta, que é a sensação de eu não me sentir, não é? Pela segunda e pela primeira, né? Que eu não me sentir capaz e depois de me sentir humilhado, ou seja, isto é sempre aqui uma pescadinha de rabo na boca, sim. E assim como estavas a falar da questão da idade, imagina, por exemplo, até mesmo aquela crença que é nós temos que ouvir sempre a nossa família. Não tens que ouvir sempre a tua família. Não tens. E isto foi uma crença que eu trouxe durante muito tempo. Porquê? Porque foi o que me ensinaram os meus pais. A tua família tem sempre razão, tens que ouvir sempre a tua família. E muitas vezes dá asneira, porque lá está, nós somos uma pessoa, eles são outras pessoas. Acima de tudo, tem que haver, claro, respeito pelos nossos pais e gratidão por tudo que eles fazem por nós. Mas a questão é que há certos assuntos que os pais não nos conseguem ajudar nem compreender. Sim. Então nós temos que procurar pessoas que nos realmente nos consigam ajudar. Por exemplo, imaginem, quando estamos a falar... Eu vou dar este exemplo porque é muito interessante. Carros. Eu estou a falar sobre carros em casa e eu digo, perguntem ao Rui. O Rui trabalha com carros, como é óbvio, vai perceber mais. E, por exemplo, dizem, não, mas pergunta ao teu pai que ele é que sabe. Claro, o meu pai trabalha 24 ou 24 horas com carros, é o meu pai que vai saber. E estas pequenas coisas fazem toda a diferença. Pronto, foi um exemplo que eu me lembrei porque aconteceu na verdade. Sim, é perguntar sempre a quem sabe mais do que nós. Essa pessoa pode ser, muitas das vezes, e eu acho que nós podemos dizer, a pessoa que nos montou toda esta coisa que vocês estão a ver aqui do YouTube, foi uma pessoa mais nova do que nós, ou seja, eu não tenho que recorrer... A mais velhos, eu tenho que recorrer a quem saiba sobre as coisas. E isto está E isto está incrível. Ok, já voltamos. E isto está incrível, não é? E não foi ninguém mais velho que arranjou. Não, portanto, obrigada, Joãozinho. Exatamente, quase 10 anos mais novo que eu. Exato. 10 anos mesmo. Estão a ver? E às vezes as diferenças de 10 anos são incríveis porque não se nota quase nada, como é o caso. E outras vezes, como no fim de semana, parece que uma diferença de 10 torna-se uma diferença de 40, tipo num ápice. Exatamente. Mas pronto, próxima pergunta. Sim. É uma próxima pergunta? Que é o medo da exposição. Olha, e isto eu acho que, como estávamos a dizer há bocado, dos primeiros passos, mas é verdade, isto eu acho que nós passamos todos por aqui. E por isso é que, malta, é como tu disseste, se te identificares com uma ou duas coisas, há coisas que nós passamos
todos por isto numa determinada altura das nossas vidas, ok? Ou seja, o problema é se achas sempre que estás a passar por isto, ok? Aí já é uma coisa diferente, mas nós vamos continuar. Sim. Pronto. O medo da exposição acontece desde a nossa apresentação oral que tínhamos de fazer do 5º ano e que ficávamos em pânico, até abrirmos um negócio digital e termos que começar a falar para um telemóvel ou então a falar para 2 computadores, como é o caso, e depois esperar só que corra tudo bem, né? e que as coisas dão. Isto, o medo da exposição, pelo menos da minha experiência, é uma coisa que ainda hoje está... Ou seja, tenho ali sempre o bichinho de ai, olha as borbulhas, ai, olha o cabelo, ai, olha a maquilhagem, se calhar podias pôr qualquer coisa, mas de repente também uma pessoa tipo, olha, dane-se, é assim, é o que é, interessa o que eu tenho a dizer, não é como é que eu estou. Portanto, não sei se isto é, relevante, mas é efetivamente a maneira como eu dou a volta a isto, porque nós vamos... Isto também é provado e já dissemos que isto, a síndrome de impostor afeta maioritariamente as mulheres e é principalmente por causa desta pressão que metem em cima da mulher, que tem que estar perfeita, que tem que saber fazer tudo e que tem que agradar a gregos e troianos e por isso é que esta síndrome de impostor é passível, não sei se é assim que se diz, mas é passível principalmente nas mulheres, exatamente por causa desta pressão que é posta. E depois o medo da exposição, para mim, foi onde eu mais senti esta pressão da sociedade. E eu nunca gosto de dizer sociedade porque eu faço parte da sociedade. Portanto, se eu quero mudar a sociedade, tenho que começar por mim. E por isso é que eu não gosto muito de dizer isto da sociedade, mas é o que é, né? It is what it is. Exatamente. Pois, próxima perguntinha. Próxima pergunta. Esta é fácil, é a comparação, ou seja, compararmos constantemente. Eu acho que nós, de certa forma, todos acabamos por fazer. Eu, às vezes, dou por mim também a comparar-me. Olha, eu tenho muita tendência para me comparar com pessoas mais novas, por acaso. Tenho um peso de idade muito grande. A sério, e assumo. Porque acho que tenho um espírito muito jovem, não me identifico com a idade que tenho de todo. Se quiser saber a idade que tenho, tenho 29 anos. E não me identifico de todo com isto. Então depois acabo por comparar-me no género. Fogo, aquela pessoa com 20 anos já fez isto, eu também queria fazer. E ando aqui a empalear e tenho 29 anos, daqui a mais tenho 40. Jesus, nunca mais ando... Eu tenho uma sede, uma vontade de fazer tanta coisa que... Pronto, e acabo por sofrer um bocadinho nesse sentido. Não me comparar em outras questões, tipo trabalho, fisicamente, isso não, porque isso lá está. São áreas que eu também com o tempo fui percebendo que a minha linha é diferente de muitas pessoas, de quase toda a gente. Eu tenho uma forma de me posicionar no trabalho diferente, tenho uma forma de me posicionar na vida diferente, então acaba por ser fácil. Agora, em relação depois realmente a parte da idade, é uma coisa que eu tenho um peso muito grande, tenho que trabalhar isso, muito mesmo. Pronto, e acabo por me comparar. E acho que isto também é uma das questões que quase todas as mulheres acabam por fazer, não é? Sim, definitivamente. De certa forma. E depois temos que ter atenção ao nível ou intensidade com que fazemos isto. Porque, imagina, estavas a dizer, imagina, comparas-te com... Eu queria... Acontece-me sempre. Estava na minha linha de pensamento, fazia todo o sentido. Idade, comparação de idade com experiências mais novas. Já sei, exato. Imagina, estás a dizer isso, que sentes muito o peso da idade por teres 29 anos. Primeiro, claramente, não tem. Mas, quer dizer, tem, mas não tem. Mas imagina, eu acho que também está muito ligado, lá está, ao peso que a sociedade, lá está, outra vez entre aspas, mas ao peso que a sociedade põe nas pessoas. Porque imagina, é suposto hoje, sei lá, determinada idade já devias ter filhos, já devias estar casada, não sei. Não tens. E nós temos que, quanto mais rapidamente nos libertarmos destas ideias pré-concebidas, que são ideias pré-concebidas, imagina, se alguém que está desse lado, né? Se tu te queres casar aos 24, ter 2 filhos e um cão, uma casa com jardim, está tudo certo. Mas está tudo certo porque é o que tu queres e não porque alguém te disse que era assim que tinha que ser feito. Exatamente. Ok? E se alguém com os 24 anos quiser estar no ano sabático a viajar pelo mundo com uma mochila às costas, sem fazer a depilação e a malta... Também está tudo bem. Porquê? Porque não é uma ideia pré-concebida. É uma coisa que tu queres para ti própria. E quanto mais rápido nós nos libertarmos destas ideias, garantidamente mais felizes vamos ser. Mas é que 100%... Mas é que isto é garantidamente... Eu acho que digo muito garantidamente. Mas é que esta é garantidamente de certeza. Ok, malta? Vou-te criar um hashtag garantidamente. Se contarem as vezes... Olha, as vezes que eu neste vídeo disser garantidamente são as vezes que vou ter que fazer flexões. E eu também. Flexões não,
Abdominais. Ok, pode ser. O pânico de eu perceber que vou ter que fazer muitas coisas. Ai, Jesus. Como é que é uns squats? Eu queria dizer squats. Eu não sei agachamentos. Então afinal estava a dizer bem, mas na minha cabeça não estava a ir. Pronto. Podias fazer em minutos de prancha. Ai não, gente, coitadinhas das pessoas e de mim. E de ti, que vais-me acompanhar. Agora não posso, estou lesionada. Ainda por cima, vês? Ias ficar a gravar. Malta, portanto, a comparação, além de... Ou seja, isto está tudo... Os temas estão eventualmente todos interligados, pronto. Mas a comparação, além de nos matar aqui um bocadinho, mata-nos bastante. E temos que perceber, isto foi bem redundante, mas temos que perceber a intensidade, porque é normal nós nos compararmos, agora temos que também tem que começar a ser normal dizer, ok, mas está tudo certo, eu estou com esta idade a fazer isto, ela está com aquela idade a fazer não sei o quê, mas está tudo certo, ok? Porque é normal nós nos compararmos, agora temos é que saber-nos libertar desta pressão de, eu devia estar ali porque ela está. Malta, não tens, sim, ok? Exatamente. Não tens. E muitas vezes onde haver... Desculpa eu, não. E muitas vezes, nós quando fazemos os posts até para a Norife, etc., muitas vezes são para nós próprias. Sim. Para nos conseguirmos libertar de certas coisas, certas crenças, certos... É para vos ajudar, mas acima de tudo para trabalharmos isto em nós próprios. E é isso, é aceitarmos como somos, aceitar que nós somos diferentes e aceitar que queremos que as coisas diferentes. Sim. Olha, ainda há dias vi no TikTok era um PT, uma pessoa especializada em modificações corporais. Não sei se é assim que eu posso dizer as coisas. Pronto. E essa pessoa, eu não sei o nome, se não dizia, mas não me lembro mesmo. Mas essa pessoa estava a dizer mesmo, malta, é assim, vocês têm... muito medo de... Ou seja, vocês só postam o vosso corpo quando têm o corpo perfeito. E isso está errado. Porque se formos por esta medida... É assim, não é que o corpo nunca vai estar perfeito. O corpo vai estar perfeito, ok? Vai estar... Porque temos que nos sentir também merecedores, não é? Exatamente. Ou seja, não é aí que eu quero chegar. Onde eu queria chegar era do tipo, se hoje eu não gosto tanto do meu corpo, eu hoje devo postar na mesma, porque eu já estou a fazer alguma coisa. E amanhã eu devo continuar a postar, porque eu estou a fazer alguma coisa. Exatamente. E depois este processo evolutivo, nós temos que estar orgulhosos de cada passinho que damos. E muitas vezes o passinho é eu conseguir dar uma caminhada. Ok? Muitas vezes o passinho... Isto comparado sempre com... Eu acho que os exemplos com o exercício físico são sempre muito mais fáceis de explicar. Exato. E muitas vezes, imagina, há uma pessoa que faz treinos bidiários. Mal, se tu só conseguiste dar uma caminhada, está tudo certo, claro, ok? Mas porque foste dar a caminhada, ok? E está tudo certo. Ou seja, temos que estar orgulhosos de cada passinho e do processo evolutivo, porque nós vamos estar sempre em evolução, ok? Exatamente. Não há nada nesta vida é gratificante. Sim, não é nada, é tipo, eu honestamente acho, ou pelo menos eu nunca me senti assim, eu nunca me senti num ponto da minha vida em não, agora eu não consigo evoluir mais, eu nunca me senti assim. Não dá, aliás, eu, quando me sinto assim é aula que, tipo, pois, é isso. Sim, é assustador, é horrível. Imagina, eu já me senti assim, mas foi associada a um emprego, ou seja, eu senti que ali não conseguia evoluir mais e pronto, e aí saí, pronto, mas numa evolução que dependa de mim, imagina, tipo, de ginásio, nunca me senti não, agora estou tão bem que não consigo, não consigo evoluir mais, não, isso, mas depois isto também está, imagina, não é uma ambição tão cega que eu não, é com medida, ok, dar valor a cada passinho e saber que nós não vamos ficar estagnadas quase nunca em fase nenhuma da nossa vida. Isto faz sentido, não faz? Faz. Se não fizer, vão ver a nossa aula em que falámos não foi na aula, já sei quando é que foi. Não foi em aula, desculpa, foi na live. Temos uma live na nossa página do lançamento do curso em que falamos da zona de conforto e exatamente. Vão lá ver que nós falamos disto a fundo. Sim. E as lives estão divididas para em 3 ou 4 vídeos que nós tivemos alguns problemas, mas aquilo, olha, foi incrível e sim, foi muito giro. E acho que vocês... com licença, acho que vocês vão gostar. Sim. Depois aqui... a outra perguntinha, então, não sei se queres dizer tu, se digo, é igual. É igual. Pronto, é o querer agradar. Pronto, ou seja, estarmos a fazer as coisas como diz a minha mãe, que é para inglês ver. Não é? Ou seja, estamos a fazer que é para ficar bem, que é para agradarmos, para as pessoas nos virem dizer, bater, tão bem que fizeste. Exatamente. Malta, não, nós temos que fazer as coisas no sentido de o que é que me acrescenta? Onde é que isto vai, onde é que vai contribuir no meu processo evolutivo, né? O que é que me acrescenta, não é? Agrada-me a mim, ok. Se agradar aos outros por acréscimo, tranquilo. Mas a primeira pessoa a quem nós temos que agradar terá que sempre que ser nós próprias, ok? Sim. O eu em primeiro lugar, desculpa, mas em primeiro lugar é extremamente importante, mesmo. Sim, e imaginem, por acaso tive uma conversa muito interessante com o Joãozinho, o nosso técnico de som, imagem e tudo que tiver a ver com a parte tecnológica.
E tivemos a falar sobre este assunto, que foi muito giro, porque era o que ele dizia. Há pessoas, por exemplo, ele gosta de agradar, mas é uma coisa dele, é inerente a ele gosta mesmo de agradar, dá-lhe prazer agradar. Sim. Ou seja, quando nós falamos disto, não é no sentido de eu gosto de agradar e então isso é mau, não é nada disso. É, por exemplo, vocês sentirem a vossa intuição, e se fizeram o exercício da semana anterior, a vossa intuição dizer-vos que não vos apetece, vocês sentirem um desconforto quando têm que fazer isto, porque não é uma coisa que realmente querem, mas vão ter que fazer para agradar, porque têm mais medo da pessoa ficar chateada convosco, ou humilhar em público, ou o que quer que seja, ou perderem a amizade, olha, o que quer que seja, do que propriamente não fazer, ou seguirem a vossa intuição e aquilo que vocês querem. Isso é síndrome de impostora. Eu já passei por isto muito na adolescência, mas acho que isso também acaba por ser um bocadinho inerente a todos os adolescentes. Nós temos tanto medo da parte da repudiação pública e de perder as amizades. É aquele sentimento de pertença, depois acaba por, ou seja, nós nessas idades temos mais aquele sentimento mesmo de eu tenho que pertencer a um determinado grupo e tenho que encaixar em determinada caixa. E então acabamos mais por nos, não sei se esta é a palavra certa, mas por nos sujeitarmos a estas tipo atitudes e agradar mais os outros, mas isso é extremamente importante. E agora lembrei-me que isso também veio ao encontro da penúltima aula que tivemos, que é a aula dos valores, ou seja, se um dos teus valores for efetivamente o ser prestável, né? Se calhar, pronto, para ti vai ser importante tu agradares aos outros, mas é uma coisa que tu, ao fazeres para os outros, estás a fazer para ti, porque é uma coisa que agrada aos dois. Isto faz sentido, né? Ou seja, acaba por ser uma coisa, ok, estás a fazer pelos outros, mas é por ti também. E isto não é a cena de... às vezes, da maneira como se diz, parece que tem aqui algum egoísmo, mas não tem, ok? É só, se é um dos teus valores e se faz parte da maneira como tu vives a tua vida, né? Que é redundâncias outra vez, mas se faz parte da maneira como tu gostas de viver a tua vida, então aí está tudo bem. É preciso nós conseguirmos saber distinguir se estamos a fazer, ou seja, estamos a agradar os outros porque efetivamente temos medo, né, que os outros nos julguem, ou temos mais medo de um não dos outros como um não nosso, ou se, ok, efetivamente é uma coisa que me dá prazer, portanto eu ao agradar os outros vou estar a ajudar-me a mim, portanto eu faço, ok, nós temos que saber distinguir aqui as coisas. Pronto. Por isso é que eu muitas vezes digo, não julguem as pessoas, não queiram só ver com os vossos óculos, porque quando nós vemos que os nossos óculos é do género, ok, então agradar é mau, portanto qualquer pessoa que agrada está a fazer uma coisa e não está a gostar dela própria. Não. Depende, lá está. Tem a ver com valores, tem a ver com tanta coisa. Por isso é que não podemos olhar para as coisas assim, mas sim, assim. Olha, okay? Isso faz lembrar o que não é um meme, é um vídeo do Bruno Nogueira, que ele diz mesmo, malta, a vida não é isto, a vida não tem palas, a vida eu não sei qual é que é a frase que ele diz, mas a vida é isto tudo. Pronto, e isso olha, vou ver se encontro e depois partilho aqui no canal do Telegram. Mas basicamente é o que ele diz, tipo, a vida não é isto, a vida é isto, e depois nós ainda temos mais para trás, são as coisas que nós não conseguimos ver e que um dia nós vamos conseguir ver, não é? Porque é uma cena que eu também ouvi uma vez, já não sei quem é que disse, eu acho que foi a Catarina Barreiros, a do Zero, e ela disse uma vez que quanto mais eu sei, ou seja, menos eu sinto que sei, mas isto acaba por ser normal, porque aquela frase do Fernando Pessoa. Então se calhar só sei que nada sei. Se calhar não é Fernando Pessoa, então diz, Jesus. Eu também não sei. Eu não sei também, se não dizer. Não te preocupes. Pronto, é frase. Mas é normal, porque quanto mais nós estamos a... Porque imagina, se nós temos olha, vou usar isto. Se nós temos aqui uma saquinha de areia e estamos só a tirar aqui as pedrinhas de cima, não é? Nós vamos começar a ver, mas às tantas quando começamos a fazer um buraco, tem lá uma enormidade de coisas e nós sentimos perdidos. Mas é exatamente por causa disso. Nós, quanto mais aprofundamos os conhecimentos, mais conhecimentos já para aprofundar. Exatamente. E por isso é que, imagina, foi quando eu comecei a estudar mais sobre investimentos, por exemplo, que comecei a sentir que não era capaz de falar sobre investimentos. Porque eu pensei, bem, eu já sei isto, mas o mundo de investimentos é isto, ou seja, eu não sei nada. E depois lá está, a síndrome de impostor outra vez. Pronto, ou seja, isto está tudo interligado. Exatamente. E no desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. Quando vocês começam a investir no vosso desenvolvimento pessoal, aquilo que vocês conheciam de vocês começa a ficar tão aprofundado, que vocês de repente não sabem nada sobre vocês e começa a ficar tudo confuso. E depois vem cada vez mais informação vossa e mais emoções e mais coisas reprimidas e vocês de repente dão por vocês completamente perdidas.
E pronto, e lá está. Mas isto é importante, é como o meu professor dizia muitas vezes, nós temos o lodo em baixo, temos um rio, Sim. temos o lodo, não é? Está parado, as águas paradas, e temos a parte superficial que está límpida. Quando vocês vão ao fundo e mexem na lama, começam a ficar com a água turva, depois vão ter que deixar tempo para ela acalmar novamente, depois vão lá outra vez ao fundo e volta a ficar turva, e andam nisto até um dia conseguirem tirar toda a porcaria cá para fora. Exatamente. Pode ser até ao final da vida, pode ser, depende. Lá Depende, está. exato. Vai sempre depender. Uhum. Pronto. E depois temos aqui então algumas técnicas de como ultrapassar então a síndrome de impostora. Algumas que são bastantes, portanto, malta, vão apontando, porque ou seja, todas podem não ser uma ajuda, mas pelo menos uma ou duas será, porque temos é que estar aptos e dispostas a fazer determinadas coisas. Pronto. Exatamente. Como ultrapassar a síndrome de impostora? Sim. Isto já temos falado, né? Que é o desenvolvimento pessoal, Exatamente. o coaching, a terapia, que nos ajuda sempre, que vem aqui no conceito de pedir ajuda, não é? Porque não há que ter... Eu na fase em que estou da minha vida, eu não sei qual é que é o medo sequer, mas eu tenho que continuar a dizer que não há que ter medo em pedir ajuda. Se eu preciso de ajuda, eu vou ter alguém que eu conheço e acabou, que eu conheço, que saiba mais sobre mim e acabou. Pronto. Claro. Perguntar não ofende, né? Portanto, é ir mente aberta, perguntar e esclarecer as coisas. Sim. Pronto. Segundo passo, autoaceitação. Muito importante vocês aceitarem-se tal e qual como vocês são. Vocês são seres únicos. E se vocês não se aceitarem como são, vão passar uma vida em resignação, contrariados. E, quer dizer, vocês são vocês, não é? Portanto, não dá para nos separarmos de nós próprios. Portanto, aceitem-se. E não estou a dizer no sentido de, pronto, olha, eu vou ter que levar com isto com a vida toda, pronto, eu vou aceitar. Não é isso. Isso é conformidade. Olhem para vocês e percebam, fogo, eu sou um mundo de tantas coisas, eu tenho tantas coisas boas em mim, e comecem a focar-se nisso. O que é que eu sou capaz? O que é que eu já fiz de bom? Como é que eu sou? O que é que eu gosto em mim? Estas perguntas eu faço-as diariamente em mim, e por isso é que eu muitas vezes digo, epá, eu não mereço isto, porque eu tenho tanto potencial, eu sou capaz de tanta coisa, fogo, eu já fiz tanta coisa, tipo, isto não é para mim, isto não está fora de questão. E isso faz-me com que eu ande mais para a frente. Lá está, mas porquê? Porque eu comecei a valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz e aquilo que eu tenho, está bem? É isso super mesmo. importante. É isso mesmo. Terceiro passo então, aceitar elogios. Malta, isto também é extremamente importante, porque e eu tenho a certeza que qualquer mulher vai dizer sim, eu já passei por isso. Que é quando alguém nos diz, nem que seja um elogio da nossa aparência física, tudo é válido, mas quando alguém nos diz, olha, o teu cabelo está tão bonito hoje, não, mas só o lavei. Malta, não, é assim, aceita o elogio. Olha, muito obrigada. Também acho. Não há mal nenhum em dizer, malta, ainda este fim de semana, e ainda partilhei contigo há bocado, uma rapariga veio ter comigo por causa... Acho que não é mal nenhum dizer, né? Por causa da palestra que fizemos aqui na faculdade em Águeda, e uma rapariga veio ter comigo, super simpática, dizer que tinha gostado muito da palestra. Quer dizer, primeiro aquilo foi incrível porque... Sim. Celebridade, né? Estou a brincar. Mas primeiro foi incrível, olha, e se a menina está aqui, olha, muito obrigada outra vez. E depois... Bom. A minha primeira fiquei assoberbada e foi, olha, muito obrigada mesmo, não sei como é que é de agradecer isto, fiquei assoberbada. E depois eu repeti o elogio para mim própria, assim, aquilo foi incrível. A palestra foi incrível, eu e a Jé fizemos uma prestação do carago, desculpem. Eu repito os elogios para mim própria e eu nunca mais nego um elogio, porque nós já negar o elogio parece que estamos a negar uma coisa que temos de boa, e pode ser pode ser o cabelo, pode ser uma roupa, pode ser um anel, pode ser uma porra qualquer. Sim. Mas é uma coisa que nos elogiaram. E nós só temos que dizer, olha, obrigada. E não não foi só... Eu só o lavei. Não, mas é sério, olha, até é da feira. Malta, não interessa. Não interessa, ok? Aceitem os elogios. Exatamente. Outro ponto. Aceitar que temos qualidades e talentos únicos e que temos pontos fortes, ok? Imaginem, por exemplo, aqui vai também neste sentido, sim, da questão do elogio, mas, por exemplo, quando eu falo em pontos fortes, eu lembro perfeitamente no 7º ano que eu era boa aluna, só que o facto de eu ser boa aluna era um impeditivo de estar na média das pessoas da turma. Então eu tinha um receio enorme, uma frustração enorme, um receio enorme em ser julgada por ser boa aluna, então eu escondia as notas, eu nunca queria que ninguém soubesse as minhas notas, nem falar alto. Eu lembro perfeitamente uma vez
que tirei um 85, acho eu, em inglês, e uma menina gozou comigo, disse, o quê? A Jéssica tirou 85? E eu senti-me tão envergonhada, lá está, porque eu não aceitava que eu era boa aluna, então ali, quando ela me pôs na média, que eu devia ter ficado feliz de estar na média, eu senti vergonha de mim própria. Então foi um misto de coisas, e eu jurei para mim, para nunca mais, que eu queria ser boa aluna, e pronto, mudou-me o rumo da minha vida, foi bom isto ter acontecido, mas na altura foi uma humilhação muito grande. Sim. Pronto. É uma história que eu acho que é interessante para explicar isto. Sim. Depois temos aqui o não comparar. Este aqui, pronto, nós já fomos falando sobre qual é que é o impacto que isto pode ter e não. Pronto, acho que não há muito mais a dizer, é só... Porque já dissemos, né? É só o comparar, vai sempre existir. Temos é que perceber em que intensidades é que fazemos as coisas e perceber que, ok, está tudo certo. Ela está ali, eu estou aqui, mas está tudo certo. Eu tenho o meu caminho, ela tem o dela, ok? Pronto. Depois, não sei se queres ir tu, é igual? Pode ser, posso ser. Respeitar as próprias limitações, ou seja, nós sabemos que temos coisas boas, também sabemos que temos coisas que não somos capazes. E aqui ela está, é aceitar isso. Ok, eu não sou capaz, como eu vos disse, eu sou péssima na parte estatística. Eu tenho um livro de SPSS, eu tirei um curso de SPSS e eu continuo a não perceber nada, para não dizer asneiras. Eu não percebo daquilo, não consigo, não vale a pena. Eu graças à Adriana, eu agora adoro Excel, mas até ao momento em que eu não o conhecia, eu detestava Excel. Eu só de pensar em Excel eu ficava enjoada. E lá está, mas já há outras coisas que sou boa. Claro. E, portanto, eu como não tinha noção, tinha clara noção que não era capaz, tive que pedir ajuda. Pronto, sim. E é um bocado isto, respeitem as vossas limitações. Sim, é tá isso, bem? Respeitar e quando sabemos que vai além das nossas limitações, então pedimos ajuda e está tudo certo. Porque nós não temos que saber fazer tudo, nós temos que saber fazer várias coisas muito bem, mas não é tudo, ok? Não é tudo. Pronto, depois, estabelecer metas alcançáveis ou compromissos que possam ser cumpridos. Isto é extremamente importante, até para uma gestão da frustração. Exatamente. Não é? Ou seja, se eu imaginem, eu não tenho trabalho, hipoteticamente falando, mas mesmo que não tivesse, pronto, mas hipoteticamente falando, eu não tenho trabalho neste momento, não tenho qualquer fonte de rendimento e tenho o objetivo de fazer, não é ganhar, porque tecnicamente não tinha trabalho, fazer 5.000 euros numa semana. É assim, não é impossível, ok, malta? Não é impossível, mas também não é muito possível, ok? Depende. Sim. Ou seja, nós temos que conseguir alcançar, ou seja, os passos têm... Como é que eu... Não, as metas têm que ser alcançáveis, têm que ser realistas. Sim. Isto bem, e faz-me sempre lembrar, né? Os objetivos SMART, né? Que têm que ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com time-based, ou seja, com tempo definido. Exato, com tempo definido. Sim. Exatamente. Porque nós primeiro conseguimos gerir muito bem as nossas frustrações, porque se eu estabelecer um objetivo com o qual eu sei à partida que não o vou conseguir alcançar, é que isso nem sequer é ambição, é eu saber que vou ter que passar pela frustração de não o ter alcançado. Sim. Claro que podemos sempre fazer objetivos um bocadinho mais desafiantes, não é? Ou seja, mais ambiciosos para nos desafiarmos a nós próprios, né? Temos é que conseguir gerir aqui será que eu sou capaz? Se sim, bora lá. Se não sou, então vamos baixar aqui um bocadinho a coisa porque vamos ver. Pronto. Isto porquê? Porque ali na questão do perfeccionismo e do síndrome de impostor, quando nós somos perfeccionistas, nós temos quase que o time-based aberto. É do género, nunca está bom, nunca está pronto, nunca há uma duração final. Então andamos sempre nisto. Então é super importante vocês porem aqui um limite, está bem? Sim. Olha aí, desculpa, mas partilhar aqui. Quando foi para... Ficamos sem ecrã. Quem acompanha as aulas sabe que isto é muito normal. Sim. Ok, acho que ficámos mesmo... Não, já está. Ok, voltámos. Para vocês não acontece nada, para nós é que acontece. Sim. Eu ia dizer, quando abri o Adriana Finanças, né, antes da Norif, pronto, mas quando abri o Adriana Finanças, eu estava para aí mas sem exagerar, há meio ano a escrever posts para um perfil que não existia. Portanto, é assim, e finalmente alguém me abanou, né? Porque nem sequer fui eu própria, alguém me abanou e disse, Adriana, mas estás à espera de quê? E eu, pronto, ok, então é agora. Pronto, é agora, definitivamente é agora. Pronto, ou seja, temos mesmo que estabelecer, eu já sei porque é que ia dizer isto, porque isto de ter o tempo aberto é muito bonito,
não dá com nada, porque tu às tantas, tu nunca lanças nada, ou nunca, não é o lançar, pronto, ou nunca fazes nada porque ainda não é a altura certa para nada. Eu quando faço um objetivo SMART, e tu sabes, a primeira pergunta que eu faço sempre quando alguém me diz, eu tenho este objetivo, é, para quando? E eu que sou das finanças, eu não pergunto quanto é que tu precisas. Essa é logo a seguinte. Mas é para quando? Porque nós temos mesmo que saber qual é que é o prazo final daquilo. Porque senão nós vamos andar a adiar, a empurrar com a barriga e nunca mais fazemos aquilo, mal. Nunca mais. Exatamente. Depois, já não sei se sou eu, se és tu, não sei. É igual. Aceitar que falhar é normal. Exatamente. Nós já falámos isto 500 vezes, porque não vamos repetir. Partilhar o conhecimento com os outros. No sentido de, lá está, têm medo da exposição, têm medo de trazer cá para fora aquilo que sabem. Partilhem o vosso conhecimento. Sim. Exponham-se, sejam vulneráveis, que é super importante. A Brené Brown fala muito bem disto. Eu adoro aquela mulher. Quando nós somos vulneráveis, quando nos permitimos ser vulneráveis, nós conseguimos tudo. Sim, é verdade. É verdade. É ir para a arena, como ela diz. É ir para a arena e passar por ali. Uma coisa que eu passei com isto, partilhar com o conhecimento com os outros e que eu aprendi ao tentar fazer isto, foi que, e nós temos que reconhecer que, e eu vou dizer e depois eu explico, que é, há muita gente que não te vai querer ouvir. Ok? E quando tu estás a falar de coisas que não são... Por exemplo, no meu caso é falar sobre dinheiro. Agora eu já falo sobre muitas outras coisas, mas no meu caso eu comecei por tentar falar sobre dinheiro com pessoas. E num caso, num tema em que ainda é um bocado tabu, infelizmente, e eu não entendo porquê, mas pronto, as pessoas muitas vezes não se vão sentir confortáveis em falar sobre essas coisas contigo. E está tudo bem. Temos é que não insistas com essa pessoa e avança, ok? É só porque, aquela pessoa não precisava da tua ajuda naquele momento, não queria saber esse teu conhecimento naquele momento e é avançar, ok? Não é que seja um problema, mas o senão não é teu, é da outra pessoa. E também não quer dizer que a pessoa tenha culpa, ou não é nada disso. É só, não estava pronta para ouvir determinadas coisas, só tens que, olha, sou e segue, como eu disse há bocado, ok? Mas é uma coisa que temos que estar prontos para este passo, o partilhar o nosso conhecimento com os outros, porque é uma coisa que me aconteceu a mim e que, lá está, no processo eu aprendi que nem toda a gente me vai querer ouvir e está tudo certo, ok? Está tudo certo. Exatamente. E depois, a última dica é trabalhar o autocuidado, não é? E aqui vamos estar a trabalhar imensas coisas, além de corpo, alma, mente, tudo. Nós estamos a trabalhar também a nossa confiança. Exatamente. E quanto mais confiantes nós formos, menos síndrome de impostora tu tens. Exatamente. Não é? Porque se tu sabes que és boa, caramba, tu sabes que és boa, não é? E aqui não estamos também na síndrome do Kruger, já não sei como é que se diz. Temos que ir ver, aquilo é muito... Exato. Como é que é? Dunning-Kruger ou Kruger, não sei. Mas é, pronto, ou seja, aqui com medida, mas trabalhar o autocuidado também é extremamente importante. Sim, e lá está, e vocês podem fazer coisas tão básicas como, por exemplo, pintar as unhas. Sim, é isso. Limpeza de pele, como fazer exercício físico, começar a comer às vezes bem. é dar uma caminhada com a tua, ia dizer com a tua cadela, mas com o teu animal de estimação, seja ele qual, quer dizer, dá uma caminhada com um gato, já vi também, mas pronto, dá uma caminhada com o teu animal, fazer um piquenique sozinha, ir até à praia à noite, ir comer uma tripa, somos da Aveiro, portanto, ir comer uma tripa, ouvir música, tomar um banho mais longo, pode ser tudo. Né? Pode ser ler um livro, pode ser o que quiserem. Ver um episódio de uma série, o que vocês quiserem. Não fazer nada. às vezes é só isso, é não fazer nada, não pensar em nada. Exatamente. Fazermos lá está, é o dolce farniente. Fazermos de... Que giro. Não conheces? Não. É a expressão do doce... Como é? Acho que a tradução é tipo o doce de não fazer nada, uma coisa assim. Olha, não dolce sabia. Farniente. Olha, muito bem, muito bem. Sim. Pronto. É isto, meninas. E aula é isto. Meninas. Exato. Se tiverem dúvidas hoje, como não é em direto, não vamos conseguir esclarecer as dúvidas aqui em direto. Pois, redundância outra vez, mas não vamos conseguir esclarecer aqui as dúvidas. Contudo, tanto no canal do Telegram como privado pelo Instagram, o que for, podem fazer as perguntas que entenderem. Sim. E temos que lançar o desafio desta semana, mas se calhar pensamos nisso depois, não sei. Sim. Não foi combinado. Eu acho que, olha, vamos continuar até à próxima aula com a intuição. Exato, que é para trabalharmos muito bem a intuição, exatamente. Vamos pedir um desafio diferente, que é, vão pondo temas no nosso canal, porque nós estamos até agora, não temos sido nós a decidir os temas, que é fixe,
Mas nós também gostávamos de saber da vossa parte o que é que opinião, vocês sim. gostavam de saber. Olha, se não quiserem escolher temas específicos, vocês têm lá as 8 norifas, escolham norifas. Por exemplo, olha, eu gostava mais de saber sobre a parte do lazer, espiritual, o que desenvolvimento quiserem, tá pessoal, bem? o que for, exato. Que a gente arranja conteúdo para isso. Sim, sim. Tá bem? Corram lá no perfil, ou seja, andam lá para baixo no Sim. perfil, vejam as 8 norifas e podem, exato, Sim. se não quiserem um tema específico, escolham pelo menos tipo a área e depois a gente avança com isso. Exatamente. Pronto, é isso. E se tiver tudo ok, malta, dúvida, já sabem onde é que nos vão de encontrar e nós Sim. então vamos. Até à próxima terça-feira, exato. Exatamente. Tchau, Beijo. tchau. Beijinhos. Não.